Então, sobre a superfamília Ascaroidea. Superfamília Ascaroidea. Onde estamos na classificação taxonômica da parasitologia veterinária? Estamos falando sobre o filo dos nematóides, né, Nemateumintes, comumente chamado de nematóides, aqueles parasitos redondos, mais evoluídos. Estudamos os nematóides nas suas características morfológicas e as suas características de reprodução. Agora vamos começar a conhecer os principais nematóides que causam patologias nos animais domésticos. A primeira superfamília que vamos estudar é a chamada superfamília Ascaroidea. E dentro desta superfamília, existem duas famílias que nós trabalhamos. Uma família não será trabalhada hoje, chama-se família Heterachidae, é uma família que acomete aves, né, parasitas de aves. E hoje vamos trabalhar uma grande família, que é a família Ascaridae. A família Ascaridae contém, né, engloba na classificação taxonômica alguns parasitos de dimensão grande e que são popularmente, comumente chamados de ascarídeos. Sempre que vocês falarem de qualquer um desses parasitas que vamos trabalhar aqui, ou diagnosticarem algum parasita, ou quiserem escrever a respeito desse parasita, comumente chamam-se ascarídeos, todos os da família Ascaridae. Vamos lá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso, estão todos aí. Apresentando. Os ascarídeos... deixa eu ver aqui. Aí, deu certo. Os ascarídeos são grandes nematóides, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem alguns nematóides que não são visíveis completamente, como este que nós estamos observando aí na tela, a olho nu. Alguns deles são coletados em secreções, a gente tem que colocar numa lâmina e observar em microscopia de 10 vezes. Alguns deles a gente até observa a olho nu, mas como pequenas unidades filariformes que apenas colocando em microscópio podemos detalhar e definir qual é a característica desse parasita. Agora os ascarídeos não. Os ascarídeos são essas minhoquinhas de característica esbranquiçada, né, como mostra a imagem, de dimensão grande, medem lá entre 1 até 40 centímetros de comprimento, tá? Existem lá parasitas ascarídeos chamados de paráscaris equorum, que parasitam principalmente equinos, mas podem parasitar outros equídeos, né, como muares, asininos, que são parasitos que podem medir até 40 centímetros, então dimensão extremamente grande, até causando quadros de obstrução intestinal, tá? O que a gente, como denomina-se essa dimensão grande de um parasita? Dimensão macroscópica, certo? Quer dizer, conseguimos observar a olho nu, tá? Não é microscópico, é macroscópico. Os ascarídeos, eles são dioicos, assim como todos os nematóides, e existe um dimorfismo sexual entre macho e fêmea, tá? A fêmea é maior do que o macho, ela tem uma dimensão maior do que o macho, né? E o macho possui, além de ser menor do que a fêmea, a diferença de dimensão, possui a cauda curvada desta forma, como mostro na flecha, em formato de anzol, semelhante a um anzol. Quando coletamos alguns nematóides aí na defecação de um animal após a everminação, então dá o vermífugo lá
para o cachorro, dá o vermífugo para o cavalo, de repente, na primeira, na segunda defecação, aparecerão muitos parasitas, né? Alguns podem ser cestoides, pode ser tênias, outros vão ser bolinhos de nematóides. Separando das fezes, fazendo a lavagem, vamos perceber que algumas dessas minhoquinhas, elas são maiores, outras são menores. Para definir a olho nu rapidamente qual é o macho, qual é a fêmea, aqueles que tiverem a cauda levemente curvada, alguns gêneros é mais curvada, como o Ascaris-sum, por exemplo, outros gêneros é um pouquinho menos curvada, como o Toxocara canis, mas todos os machos têm essa curvinha na cauda. Localiza-se, então, qual é a região da cauda, né? E também consegue definir que aquele indivíduo é macho rapidamente e o outro indivíduo que não tem a cauda curvada é fêmea. A fêmea dos ascarídeos é uma fêmea ovípara. Lembram-se na aula passada que falamos a respeito das classificações das fêmeas de nematóides com relação à liberação, à formação dos ovos e liberação desses ovos nas fezes. Algumas fêmeas são ovíparas, e as ovíparas são aquelas que liberam ovos não embrionados. Os ovos saem nas fezes apenas com aquela massa de informação genética que vai sofrer a multiplicação e vai fazer o embrionamento, ou seja, a formação de uma larva dentro do ovo. Fêmea de ascarídeo é ovípara. Os ovos dos ascarídeos são considerados, entre a classe nematoda, os ovos de maior resistência ambiental entre todos os parasitas relacionados, tá? Existem ovos que podem sobreviver até 8 meses no ambiente, como por exemplo, ovos do Ascaris lumbricoides, do Ascaris sum. Essa resistência ambiental dos ovos dos ascarídeos, em especial, é constituída pela camada espessa que envolve o material genético do ovo. Comentei com vocês há pouco que a fêmea, ela é ovípara, né? Libera bem este ovo que está aqui na imagem. É um ovo que não tem uma larvinha dentro dele, tem apenas esta massa genética, né, que no ambiente vai fazer o embrionamento. Mas quando a fêmea libera os ovos pelo seu ovopositor ali, o poro genital, e o ovo vai se misturar nas fezes desse animal, que vai defecar e vai contaminar o ambiente, quando sai desta forma. O ovo tem uma grande resistência por causa das 3 camadas que são distintas e extremamente resistentes. Cada camada tem uma função. A camada mais externa é uma camada corrugada, né? O que é corrugado? É uma camada que não é lisa, tá? Ela tem deformações. É uma camada albuminosa, que impede a dessecação do ovo, como diz aqui nesse primeiro item, tá? Vamos explicar isso aí. É uma camada albuminosa. A albumina é um componente do sangue ou um componente proteico, né, do organismo do animal, que trata-se de uma proteína. É isso que eu queria dizer, o componente proteico. Este componente proteico que envolve a camada externa do ovo é produzido pelo nematóide também e fica lá no ovo no momento da ovoposição. Qual que é o objetivo dessa camada albuminosa? Ela impede a dessecação e tem mais uma função, faz a nutrição deste ovo temporariamente enquanto esse ovo está no ambiente. Porque vejam bem, precisa de uma nutrição para esse ovo evoluir? Vai necessitar de uma nutrição. Esse ovo não tem larva dentro dele. Quando sai no ambiente, precisa fazer o embrionamento, vai precisar de energia para fazer toda a multiplicação celular ali dentro e formar uma larva.
essa energia, ela vem justamente desta camada albuminosa ou proteica. Coloquei entre parênteses para vocês aqui a palavra bilis. Por que bilis? A bilis, ela é absorvida nesta camada antes do ovo sair para o ambiente. Vamos entender isso aí. Como funciona? O ovo é produzido dentro do nematóide fêmea, né? Ocorre a fecundação e daí no útero ocorre a produção do ovo. A fêmea vai jogar o ovo para fora e esse ovo vai se misturar no bolo alimentar do animal, dentro do intestino, né? E dentro desse bolo alimentar do animal tem um componente que é a bilis, né? Produzida pela vesícula biliar, tem uma função no processo de digestão e está lá no bolo alimentar. Esta camada externa do ovo absorve essa bilis do bolo alimentar do animal. E a bilis, ela tem uma composição gordurosa. A camada, ela fica, então, lipoproteica e se torna, de certa forma, impermeável e impede a dessecação do ovo no ambiente. A função dessa camada externa é esta. A camada média é esta camada aqui. E a camada média, ela é de composição um pouco mais simples, ela é quitinosa. Quitina, onde tem quitina no organismo do animal ou no nosso organismo? Cabelo tem quitina, né? Unhas tem quitina. São estruturas rígidas, né? Quitinosas. Portanto, a camada média, ela tem na sua composição quitina, que permite que esta camada dê uma proteção mecânica para o ovo, pela sua rigidez. Tá? O ovo não se rompe com facilidade. E a terceira camada, que é a camada interna, esta camadinha interna aqui, é a camada lipoide, exclusivamente lipoide. A camada lipoide é composta por gordura, né? Então, o tecido formado aqui nesse ovo para esta camada é composto por gordura e essa camada impede a dessecação do ovo também participa da proteção mecânica, mas tem uma certa inteligência, entre aspas, tá? A literatura cita que esta camada no ovo tem uma função semipermeável, né? Ou seja, ela vai ser permeável para oxigênio e impermeável para produtos químicos. Vai fazer a repelência de produtos químicos e garante maior permanência e sobrevida do ovo no ambiente, tá? Essa camada permite a entrada de oxigênio porque haverá necessidade da oxigenação do ovo também para multiplicação no material genético e formação da larva, da primeira larva infectante. Para diagnóstico dos ascarídeos, como faremos esse diagnóstico? Através da observação desse ovo, preparando uma amostra de fezes, coleta-se a amostra de fezes, preferencialmente fezes frescas, recém-coletadas, tem maior probabilidade de sucesso de observação desse ovo. Vamos fazer o método de flutuação com a utilização daquele líquido de solução de sal saturada, como vocês já viram no vídeo da aula anterior. Vamos preparar a lâmina e observar justamente esse ovo de aspecto grande, quando comparado com outros ovos de nematóides, esse é um ovo de dimensão maior, com esta casca corrugada, né? Então, o que a literatura fala a respeito disso? Que os ovos observados em microscópio são ovos não embrionados e cita muito esta palavra, ó, ovos mamilonados. O que é um ovo mamilonado? É aquele ovo que tem a casca toda disforme, né? A sua região exterior disforme, aqui como podem ver, e essas extremidades aqui que se formam são os mamilos, tá? Por isso, ovos mamilonados. Casca espessa, superfície irregular. Após a saída
do ovo no ambiente, ocorre o embrionamento do ovo, ou seja, a formação da larva. O animal vai defecar, fezes contaminadas com ovos não embrionados, como esta primeira imagem, o ovo eliminado de casca espessa, né? No ambiente, inicia o processo de multiplicação celular e a formação da larva, do ovo embrionado. A primeira larva que se forma ali é a larva L1. A larva L1 consegue sobreviver dentro do ovo e evoluir ainda dentro do ovo. O ovo não eclode com larva L1, tá? Ocorre a formação da larva L2, tá? E a forma de contaminação para um animal é a ingestão do ovo larvado com L2. Este ovo aqui é um ovo contaminante. Passado um período de tempo, vamos dizer lá que um bovino defecou no pasto, né? Liberou aqui esse ovo nas fezes. No ambiente, sofreu o embrionamento de L1 e essa larva, ela vai evoluir para L2. Quando o ovo está prontinho com a larva L2, nisso já choveu, já ventou, aquelas fezes já misturaram com a terra, né? Outro bovino vai chegar ali e vai pastar no mesmo local e vai ingerir esse ovo contaminante, que é um ovo fechadinho com L2 dentro. Neste caso, no caso desta imagem, o que não acontece neste ciclo biológico é isso aqui não acontece. Não ocorre eclosão de larva infectante. No caso dos ascarídeos, a forma contaminante é um ovo fechadinho com a L2 dentro. E esse ovo, ele vai fazer o embrionamento no ambiente. Qualquer dúvida, vamos segurando lá para o final da aula. Outra forma de diagnóstico é a identificação do parasita em laboratório, observando em microscopia. Quando colocamos aquele grande nematóide, aquele ascarídeo, numa placa de Petri ou numa lâmina para observá-lo, né, vamos observar duas estruturas em especial que definem gênero e espécie, que definem classificação taxonômica. Para saber que é um ascarídeo mesmo, vamos localizar a região anterior e vamos observar a cápsula bucal. A cápsula bucal dos ascarídeos não possui dentes, tá? Não possui estruturas rígidas, os ascarídeos não se alimentam de sangue, diferente de outros nematóides que sim se alimentam de sangue. Este não se alimentam de sangue. Não fazem perfuração de mucosa para se alimentar de mucosa intestinal. Eles se alimentam de alguma parte do bolo alimentar. Para isso, não necessita de dente. Eles possuem a cápsula bucal com esses 3 lábios e esses 3 interlábios, né? Essas estruturas que separam os lábios. Colocando no microscópio, a primeira impressão, logo vamos observar que é um ascarídeo. A partir daí, dá para fazer a classificação taxonômica observando a espécie animal coletada, ou seja, é um ascarídeo, foi coletado em fezes de cão, foi coletado em fezes de gato, de bovino. A partir daí, dá para fazer um raciocínio e classificar, dar um diagnóstico, é um Toxocara canis, certo? Vejam aqui essa imagem real, isso aqui é o que a gente observa no microscópio, é uma larva de ascaris, mas que já tem os 3 lábios bem formadinhos, né? Essa observação dessa cápsula bucal com esses 3 lábios é característica dos ascarídeos. Então, é também chamada cápsula bucal trilobulada, tá? Que é uma observação de microscopia eletrônica e mostrando aí a cápsula bucal do Ascarissum. Ascarissum é um ascarídeo, né? Esses 3 lábios, tá? E os 3 interlábios, né? As separações são característicos dos ascarídeos. A observação do esôfago em microscópio, já falei na primeira aula para vocês,
também define gênero e espécie. Existem vários tipos de esôfago para os nematóides, tá? Esôfago claviforme, esôfago oxiuriforme, e existe o esôfago lisinho, reto, como esse da letra C aqui, que é o chamado esôfago filariforme. Quando colocamos no microscópio, após observar a cápsula bucal, vamos observar um pouquinho abaixo e focalizar o esôfago deste ascarídeo. É um esôfago filariforme, reto, sem bulbo posterior, né? Sem duplo bulbo, como é o oxiuriforme, é um esôfago retinho, como mostra nesta imagem aqui de um ascarídeo. A localização desses parasitas, onde os ascarídeos gostam de estar e onde gostam de estar parasitando, intestino delgado, tá? No caso, aqui mostrando a imagem de um cão, esta região aqui, saindo da região do estômago após a digestão, a primeira porção do intestino delgado é a porção onde encontramos os ascarídeos. Mostrando a imagem de um equino, né? Então, o estômago e toda a porção intestinal. Qualquer região do intestino delgado pode ser parasitada, mas o local de preferência é esta região do terço anterior, tá? Essa primeira parte do intestino delgado. Em qualquer espécie, aqui eu exemplifiquei um cão, estou exemplificando um equino. E a nutrição dos ascarídeos, do que eles se alimentam? A maioria dos nematóides se alimentam de sangue. Os ascarídeos não ingerem sangue do animal. Fazem a sua nutrição a partir da ingestão, através da ingestão da parte líquida do quimo ou quilo intestinal. Ora, o que é isso, né? O que é quimo, o que é quilo? Vamos lembrar? E esses conceitos, quimo, quilo, a gente adquire ainda no ensino médio, é repetido na fisiologia também, quando fala-se da digestão, pois o processo de digestão, ele se faz através da ingestão do alimento, né? Uma digestão química prévia e mecânica que acontece no estômago, né? O alimento ingerido, chegando aqui nessa região do estômago, vai ser quimicamente dilacerado, após a maceração na boca, é claro, e ocorre a liberação de alguns líquidos que vão se misturar a essa massa de alimento. A massa alimentar triturada, misturada com os líquidos da digestão, né? Suco gástrico, ácido clorídrico, pepsina, forma um bolo pastoso que se chama quimo. Quando este bolo pastoso passa para a primeira porção do intestino delgado, ou seja, acabou a digestão no estômago, né? Tem que dar sequência no processo de digestão. Abre-se uma válvula aqui na porção distal do estômago, que chama-se piloro, e o bolo alimentar vai passar pro intestino. Qual é esse intestino aqui? É o intestino delgado. Acabei de falar para vocês que os ascarídeos gostam de permanecer no intestino delgado, é o local de parasitismo para todos eles, e também gostam de estar na primeira porção do intestino delgado, justamente essa região aqui, tá? Quando este quimo passa para esta primeira porção, ocorrem outros processos digestivos, né? Como a injeção da bilis, a injeção, né? Desculpa, a injeção da bilis aqui, esse bolo, né? A injeção do suco pancreático, né? E forma-se o suco intestinal, que começará a sofrer a absorção no processo de digestão. Quando começa essa absorção, passou para o intestino, chama-se quilo. Ok? O que é o quimo? O que é o quilo? O quimo no estômago. Passou para o intestino, é o quilo. Mas quando recém chegou aqui, ainda é quimo.
Quando os nematóides estão bem próximos dessa região do piloro, os ascarídeos, então o parasita está aqui. Ele vai estar se alimentando da parte líquida do quimo, que é o que recém chegou do estômago. Agora, se o parasita estiver aqui, ó, mais para frente, por exemplo, né? Todo o intestino delgado pode ser parasitado. Tá nessa região aqui, nessa região já não é mais quimo, daí já é quilo, tá? É disto que o parasita se alimenta, a parte líquida deste subproduto. Por se alimentar, por absorver a parte líquida desse quimo, desse quilo intestinal, os ascarídeos causam um processo de síndrome de má absorção, pois esse bolo alimentar é composto por muitos nutrientes que deveriam ser absorvidos na região intestinal e destinados à nutrição do animal, né? Se tem um bolo de parasitas nessa região, comendo, entre aspas, o quimo, o quilo, antes do animal conseguir absorver, comendo os nutrientes antes do animal conseguir absorver, o animal vai sofrer processo de má absorção, vai sofrer processo de desnutrição, e isso vai gerar algumas consequências que vamos ver ali para frente, como são os sinais clínicos causados pelos ascarídeos. Ainda na classificação desses ascarídeos, devemos comentar uma informação extremamente importante, marquem aí. Os ascarídeos são parasitas estenoxenos. Olha a professora lá falando de novo, né, desses xenos da vida. É necessário fazer essa classificação em parasitologia e precisamos conversar sobre isso, tá? Então, chega mais, vamos falar sobre isso. O que é um parasita estenoxeno? É o parasita que apresenta uma especificidade parasitária restrita a uma determinada espécie de hospedeiro. Vamos entender isso aí. O que é? A classificação estenoxeno se relaciona à especificidade parasitária. Se o parasita é espécie específico ou não. Um parasita que não é espécie específico, contrário disso que a gente está observando aqui, é um parasita chamado eurixeno, tá? O que esse parasita tem de característica de especificidade parasitária? Nada. Por quê? O parasita eurixeno é aquele que é capaz de se adaptar, de parasitar qualquer espécie animal. Não precisa de uma espécie definida ali, não, eu só parasito esse fulano, só gosto do vermelho, eu não gosto do verde. Não, é um parasita, sim, arco-íris, eu gosto de todas as cores. Eu gosto do roxo, do vermelho, do verde, e eu consigo me alimentar em qualquer um deles. Um exemplo clássico na parasitologia para um parasita desses aí que pode tudo é o Toxoplasma. Toxoplasma gondii é um parasita que parasita mamíferos aquáticos, pode estar presente em aves, pode estar presente em humanos, pode estar presente em roedores, enfim, parasita qualquer espécie. Aqui não acontece dessa forma, é o extremo contrário da classificação de especificidade parasitária. É o parasita estenoxeno. O estenoxeno é aquele que é chamado de parasita espécie específico, quer dizer, o que mostra essa imagem aqui, para finalizar o nosso raciocínio. Por exemplo, o ascarídeo chamado Toxocara canis, né, este serzinho aqui, ele parasita apenas caninos. Ah, não, mas daí a cabra ingeriu um ovo de Toxocara canis sem querer. O que vai acontecer? Nada, tá? Não acontece parasitismo. Não acontece, porque Toxocara canis gosta só do quimo intestinal do cão, tá? Só consegue parasitar cães, só sobrevive dentro de cães. Isso está relacionado com ambiente perfeito para desenvolvimento. Isto é uma especificidade parasitária extremamente restrita, tá? Ou seja, né, finalizando o raciocínio,
Parasitas ascarídeos são estenoxenos, são parasitos espécie específicos. Então, a espécie parasitária, dentro da classificação taxonômica, né, temos lá Rheficophaga, né? Então, dentro da classificação, chega lá no finalzinho, é gênero e espécie. A gênero e espécie parasitária vão parasitar uma espécie animal, tá? Ascarisum, né? Olha lá o parasita, o ascarídeo. Parasita apenas suínos. E o Ascaris lumbricoides. O Ascaris lumbricoides vai parasitar humanos, ok? Finalizando esse raciocínio aqui, nessa imagem desse lindo bebê lambendo o focinho do porco, quer dizer que esse bebê, se entrar em contato com ovos de Ascaris sum, vai se contaminar? Olha, só se for um parasitismo errático, tá? Em medicina, a gente nunca pode dizer nunca vai acontecer. Tudo pode acontecer. Olha o coronavírus aí, o estrago que está fazendo, né? Então, uma mutação de um vírus que agora ninguém sabe a cura, ninguém sabe ainda os mecanismos direito de ação do vírus, muito menos existe vacina, né? Em medicina, tudo pode acontecer, certo? Mas, por teoria inicial, ascarídeos são espécies específicos. Se esse bebê ingerir aqui, lambendo o narizinho desse porquinho bonitinho, um ovo de Ascaris sum, não vai acontecer nada. Assim como, se na boca desse bebê tiver ovos de Ascaris lumbricoides, o porco também não vai se contaminar com esse perigoso bebê contaminado, tá? Vamos conhecer nessa tabela gigante quem são os carinhas e as carinhas que nós encontramos e damos diagnóstico na medicina veterinária. Quem são os ascarídeos relacionados na parasitologia? Eu fiz essa tabela aqui que coloca o gênero do parasita, a espécie e o hospedeiro definitivo, tá? Gênero Ascaris. O Ascaris pode ser Ascaris lumbricoides, parasita homem, Ascaris sum, parasita suínos. Lembrem-se, espécie específica. Equinos e asininos. Quem são os ascarídeos dessa espécie animal? Parascaris equorum é o nome do ascarídeo. Parascaris equorum. Para bovinos, quem são os ascarídeos que parasitam os bovinos? São os Neoascaris vitulorum. Cães e gatos, Toxocara canis e Toxocara cati. Aqui repetiu a palavra felino. Quer dizer, Toxocara canis, parasita caninos, Toxocara cati, parasita felinos. Toxascaris leonina, já tem uma espécie parasitária relacionada a pequenos animais, parasita cães e gatos, pode ser encontrado em cães e em gatos. E o Ascaridia galli é o ascarídeo nematóide dos galináceos, pode ser encontrado em patos e gansos também. A respeito do ciclo evolutivo dos ascarídeos, vamos entender como acontece o ciclo evolutivo, ou seja, desde a saída do ovo nas fezes do animal contaminado até o momento em que esse animal o outro animal sadio vai se contaminar e ele vai estar liberando ovos nas fezes também depois de um período de tempo. O ciclo evolutivo é colocado aqui como ascarídeos, quer dizer, para todos esses parasitas desta tabela, é o mesmo ciclo biológico, acontece da mesma forma em todos esses parasitos, no Ascaris, Parascaris, Toxocara e por aí vai. Sobre o ciclo biológico, as primeiras informações que vamos pensar a respeito do ciclo, tá? Ciclo biológico dos ascarídeos. Coloquei para exemplificar o ciclo do Parascaris equorum, mas lembrem-se, serve para qualquer um dos outros parasitas, de cães, de gatos, de suínos, é o mesmo ciclo, acontece da mesma forma.
Em primeiro lugar, o ciclo biológico é monoxeno, quer dizer, precisa de apenas um hospedeiro para completar o ciclo. O parasita não precisa de hospedeiro intermediário. Os parasitas ascarídeos não precisam de hospedeiro intermediário porque são parasitas geoeumintos. Opa, o que é isso? Ainda não tínhamos falado dessa palavra. O que é um parasita geoeuminto? O geoeuminto é uma classificação usada para os nematóides, que são aqueles nematóides que justamente não precisam de hospedeiro intermediário para completar o ciclo biológico. E como não precisa de hospedeiro intermediário, algumas fases do ciclo evolutivo podem acontecer tranquilamente no ambiente, inclusive em vida livre. Existem alguns ascarídeos que podem sobreviver por muito tempo no ambiente, dentro do ovo. Por que sobrevive dentro do ovo por muito tempo no ambiente? Lembram-se das 3 camadas do ovo que acabamos de falar? Então, a camada externa proteica serve do quê? Ela fica embebida de bilis no momento da saída do ovo e é composta por albumina, serve de nutrição para esse ovo, né? E existe uma camada rígida de resistência que protege o que está lá dentro do ovo, e existe uma camada semipermeável que permite a entrada de oxigênio. E isto garante que o ascarídeo seja um geoeuminto. O ovo tem ampla sobrevivência no ambiente com a larvinha viva dentro dele, tá? Então, parte do ciclo ocorrer no ambiente é a característica de um geoeuminto. Vamos observar aqui, ó. O ciclo biológico do Parascaris equorum, que é o ascarídeo espécie específico de equinos, né? O equino contaminado vai liberar ovos nas fezes e, como nós já explicamos, no ambiente vai ocorrer o embrionamento, né? Vai começar o processo de evolução do ovo. No ambiente forma-se uma L1 dentro do ovo e depois vira um ovo embrionado contaminante, que é o ovo fechadinho com a L2 dentro. Este ovo pode sobreviver por meses no ambiente e vai contaminar algum animal em determinado momento, um equino, quando fizer a pastagem, né? Quando for pastar lá, vai comer o ovo e vai se contaminar. O ciclo biológico dos ascarídeos é denominado ciclo pulmonar modificado. O que é isso? Vamos entender tranquilamente o que é um ciclo pulmonar modificado. Este é um nome dado a um tipo de ciclo onde o parasita precisa, em algum determinado momento, estar dentro do pulmão para sofrer evolução completa, tá? E por isso chama-se ciclo pulmonar modificado, tá? Vamos começar a trabalhar esse ciclo biológico para entender como funciona. O equino colocou, ele está contaminado lá com Parascaris equorum, macho e fêmea de Parascaris fizeram a cópula, reproduziram, a fêmea originou os ovos, né, que vão ser não embrionados. Os ovos vão sair aqui, ó, nas fezes e vão contaminar o ambiente. Inicia, então, uma parte do ciclo biológico no ambiente. Como são parasitos geoeumintos, no ambiente vai sofrer o embrionamento, a formação do L1 e a formação do L2, como mostra essa imagem, ó. O ovo eliminado e o ovo que vai embrionar e formar a L2. Forma infectante para o próximo equino que vai comer o pasto contaminado? O ovo com a L2 dentro. Vamos estudar o ciclo evolutivo passo a passo, como ele ocorre. Depois, no final, a gente vê um videozinho para finalizar o estudo, tá? Então, a fêmea ovípara elimina ovos não embrionados nas fezes, já falamos disso.
Item 2. Dentro do ovo ocorre o embrionamento e formação de L1 e L2. Tá aqui, tá? Vamos lá. Item 3. A contaminação é através da ingestão do ovo com L2. Também já falado em grande escala. O equino vai ingerir o ovo com L2, esse ovo vai passar pelo esôfago, vai sofrer uma pré-digestão no estômago e quando chega o bolo alimentar no intestino, ocorre a eclosão do ovo, quer dizer, o ovo rompe sua casca e aquela larvinha que está dentro dele pronta, a L2, vai ser liberada aqui, na região do intestino. Depois disso, o que acontece? A L2, ela vai atravessar a parede intestinal. Vamos ver. Essa imagem aqui é a mesma que já vimos em outros slides e mostra o ciclo biológico completo ocorrendo em duas vias que estão coloridas em amarelo e azul. E existem ainda 3 letras que vão mostrar, né, onde está acontecendo o ciclo biológico. Vamos ler aqui de novo. L2 atravessa a parede intestinal e cai na circulação, tá? Então, o equino ingeriu um ovo embrionado com L2, via amarela. Vamos acompanhar. O ovo vai sofrer uma pré-digestão, vai chegar lá na porção inicial do intestino, olha a via amarela aqui, e vai chegar no que acontece em A. O que acontece aqui em A? A L2 ingerida, ela vai passar a parede intestinal, vai fazer uma migração por dentro do tecido e vai cair na corrente sanguínea. Opa, virou uma larva circulante, tá? Cai na corrente sanguínea e vai migrar até o fígado. Primeiro local para onde ela vai para evoluir. Então, olha a via amarela aqui, ó. Saiu de A, passou a mucosa intestinal, chegou em B. Coloquei aqui para vocês, ó. Chegou no fígado. Chegando ali no fígado, sofre uma evolução. Precisa estar no fígado porque o fígado é rico em nutrientes. O fígado é rico em nutrientes, né? Tem muitos nutrientes sendo produzidos ali, as células hepáticas são utilizadas também para nutrição, penetra no fígado e vai fazer a muda para L3 após um período de nutrição. Ok, o que aconteceu aqui? Ingeriu, passou a parede intestinal em A, foi para o fígado, que é B. Próximo passo. A L3, depois que L2 já virou L3, opa, eu dei uma evoluída aqui. Agora eu vou seguir caminho, vou seguir minha vida rumo dentro desse animal, né? Afinal, o objetivo de um parasita é sempre virar macho e fêmea adulto e reproduzir, certo? Está lá no B, que é o fígado, uma L3. Ela vai cair na circulação de novo e vai lá para o coração. Olha o coração aqui, que bonito. Qual câmara cardíaca? A câmara direita. A larva segue na circulação até chegar no coração, câmara cardíaca direita. A literatura coloca ali, ó, coração direito, tá? Por que coração direito? Porque a câmara direita é aquela que bombeia o sangue para o pulmão. E é lá no pulmão que a L3 quer chegar, tá? Então, ocorre isso aqui, ó. A L3 na circulação segue até o coração direito e vai para o pulmão, que está representado em C aqui nessa imagem. A terceira via, tá? Chegou no pulmão. Quando essa larva L3 chega no pulmão, ela vai sofrer a evolução final da fase de larva. Vai mudar para L4. Aqui fecha um raciocínio, gente. É por isso que o ciclo chama-se ciclo pulmonar modificado. O ciclo só dá certo, ele só ocorre se houver a passagem pelo pulmão. Para a larva L3
se tornar uma larva L4, ela necessita de uma quantidade de oxigênio maior do que os outros estágios larvais para haver essa evolução. E qual é o local do organismo que tem a maior disponibilidade de oxigênio? Justamente o pulmão. Por isso, a L3 precisa obrigatoriamente ir até o pulmão para fazer esta muda, esta evolução. Há uma necessidade metabólica muito grande de oxigênio para essa transformação. Então, vamos lá para o pulmão. Quando chegou no pulmão, vira L4. Só que vejam bem, eu estou falando para vocês que é um parasita pulmonar? Não, não é pulmonar. Como que macho e fêmea eliminam os ovos? Ah, professor, eliminam os ovos nas fezes que vão contaminar o ambiente. E daí como é que vai seguir o ciclo? Como é que vai chegar nas fezes essa larva aqui para virar um parasita adulto? Vamos pensar, tá? Acontece da seguinte forma. Ocorre um processo chamado de via retrógrada do sistema respiratório, tá? Ou seja, a larva L4 está onde? Está aqui no pulmão. Ela vai fazer a via, vai migrar, vai fazer a via retrógrada até chegar nesta região onde ocorre a deglutição, tá? Como acontece isso? Olha, eu pus aqui para vocês, para exemplificar, esse videozinho é de um cão, né? Independente em cão, ou se até agora há pouco nós estávamos vendo no equino, acontece da mesma forma. Como acontece? Vai acontecer a expectoração, né? Ou seja, o animal vai ter uma maior produção de muco aqui nessa região. Essa maior produção de muco, esse muco está cheio de parasita L4 dentro dele. Isso causa um incômodo no animal. E o animal faz aquele estímulo de tosse. Quando chega nessa região aqui, vai deglutir, tá? Então, ocorre uma expectoração e deglutição. Pronto, a larva L4 já está no sistema digestório de novo, certo? Vai seguir até o intestino delgado e chegando no intestino delgado vai virar um parasita adulto, macho e fêmea, que vão se reproduzir e vão liberar ovos nas fezes. Isso ocorre em aproximadamente 60 dias. Voltando para esse ciclo aqui, tá? Acontece a expectoração e deglutição. Olha a via azul acontecendo agora, ó. Saiu da via amarela. C é o pulmão onde formou L4. Ocorre o processo retrógrado, expectoração e deglutição de L4. L4 vai até a região intestinal aqui, onde vai se tornar parasita adulto. Vai ficar ali por meses, se alimentando de conteúdo do bolo alimentar, até o momento em que fêmea e macho copulam, vão produzir, a fêmea vai produzir ovos que sairão nas fezes aqui no ambiente. Olha lá, o parasita conseguiu concluir o seu ciclo biológico desta forma. Ok? Estamos aí para dúvidas, viu? É uma historinha esse ciclo biológico, mas bem interessante também. Vamos observar aqui como acontece o ciclo biológico nesse vídeo, tá? Aqui é o Toxocara canis. Toda a historinha que eu já contei para vocês. Vou diminuir um pouquinho o volume aqui, tá? Opa, tem que aumentar um pouquinho, né? Toxocara canis. Vamos seguir para frente aqui um pouquinho. Falando sobre o Toxocara canis, né? O que está acontecendo aqui? Um cão ingeriu um ovo no ambiente, né? Olha aqui o ovo, o cão ingerindo o ovo, né? Fuçou na terra lá, o ovo é extremamente resistente no ambiente, o cachorro engoliu o ovo, a forma infectante é o ovo já com a L2.
Como eu falei para vocês, a L2, ela vai eclodir na região do intestino delgado e daí vai penetrar na mucosa intestinal e gosta de ir lá para o fígado, para se tornar L3. Olha lá, L2 eclodiu do ovo, caiu na circulação. Isso aqui mostra eosinófilos, células de defesa no sangue, tentando combater o parasita, mas mesmo assim, alguns têm sucesso de parasitismo. Olha lá, caiu na circulação a larva, virou uma larva circulante, e aonde elas vão? Caiu na circulação a L2, ela vai lá pro fígado, né? Chegando no fígado, vai fazer a transformação para L3. Depois que saiu do fígado, a larva faz o quê? Cai na circulação de novo, ela vai lá para o coração, coração direito, e vai ser bombeada para o pulmão. Essa imagem já mostra a larva no parênquima pulmonar, próximo aos alvéolos. Aqui, a oxigenação é bem grande, e aqui a larva consegue evoluir de L3 para L4. Olha lá, o alvéolo cheio de ar, cheio de oxigênio. L3 vai virar uma L4 dentro do pulmão. Ocorre a expectoração e a deglutição. As larvas L4 chegando no intestino delgado vão virar parasitas adultos. Dentro do ovo no ambiente, L1 e L2. E daí vira um ovo infectante. O que mostra essa imagem? Que algumas larvas de toxócara e outros ascarídeos podem se alojar em algumas musculaturas. A partir do momento em que a fêmea está gestante, essa larva encistada na musculatura pode cair na circulação e ser transmitida para os filhotes através de infecção transplacentária e transmamária, além da infecção pela ingestão. Para finalizar, os sinais clínicos causados pelos ascarídeos, perda de peso progressiva e redução na produtividade são observados. Afinal, tudo que o animal ingere não será absorvido em nutrientes na totalidade. O animal vai emagrecendo gradativamente pelo parasitismo por ascarídeos. Redução de produtividade em massa muscular ou produção de leite é consequência. Outros sinais clínicos observados são raquitismo, causado por hipocalcemia. Por quê? Entre os nutrientes do quimo, do quilo intestinal, está o cálcio, que deveria ser absorvido e ser depositado nos ossos, né? Como o parasitismo por ascarídeos ocorre nas fases iniciais de vida do animal, né, aqui cães, suínos, ocorre falta de deposição de cálcio nos ossos, levando ao processo de raquitismo. Aqui tem um cão apresentando raquitismo, né, os ossos amolecidos e deformados, assim como um suíno, né, membros achinelados e ossos deformados. Isso por falta de cálcio e por parasitismo
por nematóides. Existem outras causas do raquitismo, falando da patologia. Uma das causas de raquitismo é a infecção por parasitas nematóides, ascarídeos. Insuficiência hepática icterícia, causada pela migração de L3. Aqui é um fígado de bovino que tinha ascarídeo, né? Sofreu vários processos de migração de L3 nesse fígado e vai causando lesões celulares, né? Nos hepatócitos, morte celular. A morte celular no fígado é observada por essas manchas brancas, popularmente chamadas de manchas de leite. Isso aqui é uma lesão causada por ascarídeo em fase de L3, né? Na sua transformação, no seu parasitismo de L3 no fígado. A consequência da morte desses hepatócitos é uma insuficiência hepática. O animal com insuficiência hepática pode apresentar a icterícia. O que é a icterícia? Icterícia é o sinal clínico observado em um exame físico, que é o amarelamento de mucosas, causado pelo processo de lesões hepáticas. E a L4 também causa alguns estragos que vão levar à manifestação de sinais clínicos, né? Inflamação do tecido pulmonar. Como vocês viram no vídeo ali, L4 penetra no alvéolo, L4 passeia pelo parênquima pulmonar e vai gerar um processo inflamatório, né? Então, isso leva à insuficiência respiratória, pode causar quadros de pneumonia por infecção bacteriana secundária, tá? Esta imagem mostra um parênquima pulmonar que foi contaminado, né, em necrópsia, é claro, foi contaminado por L4 e algumas áreas aí de necrose, que a gente chama de hepatização pulmonar, porque a área de necrose do pulmonar, ela fica com aspecto macroscópico visual de tecido hepático, né, não parece tecido do fígado aqui, por isso chamamos de hepatização pulmonar. E aqui outra imagem mostrando as larvas L4, né, na luz de bronquíolos observadas em necrópsia. Dúvidas? Algumas? Sim? Não? Não sei? Vamos conversar agora.